Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é o nosso podcast falando de Bíblia. E mais uma vez nós temos a alegria de receber ela, professora Carmozina Joyce. Seja muito bem-vinda. Nossa, a alegria toda minha, né? Na verdade, de ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui com o pastor Paulo, aprendendo, crescendo, trocando. E nessa data tão especial, né? Dia da Mulher. Tô feliz demais. Isso, dia 8 de março, nós queremos felicitar a todas as mulheres sobre a sua importância, sobre o seu dever, sobre o seu papel, que é tão lindo, né? Gerar, educar, transformar cidadãos para a nossa sociedade. Que as pessoas falam assim, a mulher não tem direito. Não tem o quê? Ela gera, ela faz uma coisa que o homem não faz. É verdade, é verdade. Meus parabéns a todas as mulheres do nosso querido Brasil, fora do Brasil, as irmãs que estão sempre conectadas aqui com a gente. Hoje, Dia Internacional da Mulher, nós estamos trazendo a professora Carmozina Joyce mais uma vez para falar um pouco também sobre o seu livrão aqui, que quando eu ganhei já li logo na primeira tarde. Leu e anotou, que eu vi. Fiz, tem mais anotações lá. E nós vamos conversar um pouquinho. Coloca aí no comentário de onde você está nos assistindo. Hoje, Dia Internacional da Mulher. E é sempre um prazer poder nos comunicarmos aqui através das Sagradas Escrituras. Nosso texto bíblico hoje está baseado em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo que todos nós conhecemos. E o que me chamou a atenção aqui no livro da professora Carmozina Joyce, que ela já abre dizendo assim, o amor nos amou. Professora, como é que foi para você, para a irmã, como professora, como pregadora, como alguém que está interagindo com o ensino, seja na igreja, seja no seminário, escrever sobre o amor de Deus, o primeiro de muitos? Então, queridos, primeiro eu quero deixar uma informação importante. Se você tem vontade de ler o primeiro de muitos, a gente não tem fornecimento em lojas, né? Sim. Porque foi um lançamento próprio. Mas ele tá na Amazon. Então você consegue ler, né? Adquirir pela Amazon e ler. Tem muita gente que prefere a experiência do papel, né? Mas você consegue ter lá em e-book o primeiro de muitos disponível para leitura em Kindle, computador, iPad, tablet, todas essas coisas. Então você consegue adquirir. E tem um link na minha bio lá do Instagram que você pode já direto ser encaminhado para a Amazon e comprar o livro. Então, se você tem interesse de ler, né, fica aí disponível. Mas por que eu decidi escrever sobre o amor, pastor? Por conta da minha experiência de conversão. Eu me converti aos 16 anos. Tinha 15 para 16 anos, não me lembro muito bem. Mas foi justamente por conta de um amigo, né, que me disse que o Senhor me amava. Ele usou a expressão, Deus te ama, e Ele vai falar com você. Ele me convidava sempre para ir a um culto e eu sempre recusava. E aí um dia ele falou, olha, Deus te ama e Ele vai falar com você. E às vezes a gente acha que essa ideia do Jesus te ama, Deus te ama, ela tá enfraquecida, ela tá solta, né? Porque virou um tanto quanto jargão. E quando ele me falou aquilo, eu fiquei um pouco impactada, porque eu pensei, nossa, se Ele diz que adora o Deus que criou todas as coisas, como que esse Deus vai me achar, me amar? Uma pessoa tão pequena no meio de um mundo tão grande. E a minha experiência de conversão, ela foi tão impactante, tão maravilhosa, porque depois de um tempo eu aceitei o convite dele de ir a uma reunião de culto. Fui no culto na igreja que congrego até hoje, na Batista do Calvário. E lá eu conheci o meu pastor, que era o pai desse meu amigo que me convidou. E aí o pastor Sebastião Aguiar, falou pra mim, Carmozina, eu quero te convidar para ir a um retiro. Eu não tinha ideia do que era um retiro. Ele só falou assim, vai ter piscina e churrasco. E eu lembro que eu só fiquei com essas duas informações. Da piscina e do churrasco. Era um retiro de juventude na Semana Santa. E aí eu fui nesse retiro. Era um retiro que durava na quinta, sexta e sábado e domingo. E no sábado,
o Senhor usou uma irmã para falar comigo. E eu lembro que eu me senti tão amada naquele momento, porque ela no meio do culto, assim, né, durante uma ministração, ela pediu para eu ficar de pé. E ela começou a me falar diversas coisas ali, sobre o meu passado e sobre como Deus era presente na minha vida desde o meu nascimento. E depois ela começou a falar sobre o meu futuro, sobre esse momento de pregar, de ter um ministério. E ali eu senti o amor de Deus de uma forma que eu nunca imaginei sentir, não tinha tido essa experiência até então. E para surpresa de todos que estavam no retiro, depois, quando acabou aquele momento de oração, eu fui pro quarto, eu fiquei muito impactada, eu só chorava. E aí meu pastor foi lá conversar comigo para entender o que estava acontecendo. E nós descobrimos todos que a irmã só tinha orado em línguas estranhas. Nem ela sabia o que tinha dito. Só eu entendi. E aí o pastor ia perguntando a todo mundo que estava lá como é que foi. Tinha cerca de 200 jovens e todos eles testemunharam a mesma coisa. E as pessoas ficavam, você entendeu o que ela falou? E eu não sabia nada daquele universo cristão. Eu falava, mas gente, ela estava gritando para mim, como é que eu não ia entender? Ela estava na minha frente. Porque você tem a ideia, Deus te ama. E agora esse Deus que alguém anunciou para você, desceu para falar com você. Exatamente. E eu lembro que quando ela começou a falar da minha infância especificamente, a primeira sensação que eu tive foi de vergonha. Porque ela começou falando sobre o meu pai, a separação do meu pai e da minha mãe. Que foi quando eu tinha 6 anos. Ela começou ali a falar que Deus, desde aquele momento, já cuidava de mim. Muito antes de eu imaginar, quando eu me sentia abandonada, ele já cuidava de mim. E eu falei, gente, eu não conheço essas pessoas aqui. Eu tô conhecendo elas agora e elas já estão sabendo de informações minhas tão íntimas. Então eu lembro que no primeiro momento eu me senti vergonha e eu falei, mas quem contou isso pra essa mulher? Como é que ela sabe? Ninguém sabe disso aqui. E eu me senti envergonhada e ela foi dali desenvolvendo. Depois eu esqueci a vergonha, só chorava. E para nossa surpresa, depois, o pastor me explicou que era um dom de línguas e dom de interpretação e falou todas aquelas coisas e foi me esclarecendo, abriu a Bíblia em Coríntios e foi um milagre, assim. No quarto mesmo ele fez o apelo, depois que ele me explicou todas essas coisas, perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu aceitei ali e eu voltei para casa tão impactada com esse amor que eu li a Bíblia toda em 6 meses. Eu cheguei em casa completamente diferente. Minha mãe falava assim, o que fizeram com você? Não era só churrasco e piscina? E eu falei, não, o amor me achou. Então, desde esse primeiro momento, eu comecei a perceber, né, esse amor prático vindo sobre a minha vida. Não um sentimento nutrido, mas um amor prático de cuidado desde sempre. Uma das coisas que eu falei lá com a Roseli, lendo o seu livro, logo no primeiro capítulo, na página de número 9, você fala sobre o amor é necessário, real e prático. Sim. E você faz a diferenciação do grego, né? O storge, o eros, o philos e o ágape. Sim. Porque a ideia que a gente tem de que amor é aquela coisa que alguém tá andando na rua, tropeçou, tô amando, sim, né? Sim, e tal. Filme romântico, né? E aí, como é que você que lidar com a língua original do Novo Testamento consegue comunicar assim dessa forma que, por exemplo, aí eu confesso aqui, eu preguei esses dias João 3,16 e eu falei um pouco dessa diferenciação por conta da ajuda. A gente cita pelo livro tal, da professora tal. E aí, tá aqui, Carmozina Joyce. Fala um pouquinho pra gente sobre essa diferenciação dessa interpretação do capítulo 1 que você fez. Sim. Pois bem, né? Infelizmente, na tradução, as traduções, as línguas elas não se correspondem, né? Nenhuma língua corresponde exatamente à outra. Então, na tradução, a gente acaba trabalhando um pouco a ideia de versão. Não tem jeito. Quando você vai traduzir algo, você vai precisar encontrar as palavras que melhor arrumem a ideia que você quer transmitir. Então, acaba não sendo uma tradução literal, mas versões. E na tradução do grego para o português, a gente tem essa perda em grande volume, justamente porque no grego os termos eles são mais ampliados. Então, essa variação dessas 4 formas de amor que aparecem na língua grega, ela acaba se perdendo porque para nós a maioria é só traduzida pura e simplesmente por amor. Então a gente não consegue perceber ali as diferentes nuances. E no grego vai ter o termo que vai falar do amor, amizade, vai ter o termo que vai falar do amor que se assemelha à paixão para nós, vai ter o termo que vai falar sobre o amor na ideia mais de filiação, na ideia de parentesco, e tem o ágape,
que expressa um amor incondicional, um amor que sobrevive mesmo não sendo correspondido, um amor sacrificial, um amor prático. E João 3,16, o apóstolo João, em toda a sua narrativa, usa esse termo, ágape, para descrever essa ideia de amor, que é um amor incondicional, não está sujeito a necessariamente a ser correspondido, ele vai existir mesmo que ele não seja correspondido, mas não tem a ver com essa ideia de sentimento. O amor para nós é muito romantizado, porque a gente trabalha a ideia de amor em filme, como você muito bem colocou aquela ideia de tô andando na faculdade cheia de livros, barra em alguém, os livros caem, quando eu vou catar, troco o olhar, me apaixonei. Né? Então a gente tem essa noção de amor muito romantizado. E o termo ágape não funciona assim, ele não fala de sentimento pura e simplesmente. Ele fala da ideia de amor prático. E assim, eu escrevi esse livro em 2019, mas eu confesso que eu queria ter escrito ele agora. Porque depois que eu tive filho, depois que a maternidade veio, eu entendi a ideia de amor prático, de amor sacrificial, de amor com renúncia. Então, a expressão ali contida em João 3,16, que é um texto que de certa forma já está até banalizado para a gente, de tanto que a gente fala isso, né, de tanto que isso se tornou corriqueiro, todo mundo tem esse texto decorado, e a gente não para prestar atenção nas verdades contidas ali. Então, não é amor de sentimento, não é que Jesus nutre um sentimento por nós, mas é um amor que ele praticou. Foi uma ideia... Hoje eu tô chateado porque você pecou, eu vou falar com você. Exatamente, não é um amor birrento, né? Eu costumo comparar com outros verbos. Se a gente pensar no verbo caminhar, para eu praticar a caminhada, não é algo que existe no meu subconsciente. Eu preciso literalmente levantar e pôr um pé após o outro. Sim. O amor é justamente essa ideia, não é algo que fica só no seu subconsciente. Você precisa levantar e praticar. Com renúncia, abnegação, sacrifício, gestos e tudo isso que envolve, né, a demonstração do amor. Você como professora de grego, por exemplo, eu gosto muito do hebraico, né? Você tem as 22 consoantes, da direita para a esquerda, ele é todo ao contrário, ao inverso, né? O que se diria um pouquinho do grego? Ele, como é que é? É também da direita para a esquerda? Ou é como a gente lê no português aqui, é da esquerda para a direita? É como a gente lê no português. No primeiro momento não tinha letras minúsculas e não tinha pontuação. Então, os originais é escrito todo em maiúsculo e tudo junto. Caramba! É bem complexo. Hoje a gente tem versões... Poderia até ter trago uma, né? Mas esqueci. A gente tem versões que já trabalham com a ideia de maiúsculo e minúsculo, então é bem parecido com a nossa língua, só que com caracteres diferentes. Os mais famosos são alfa e ômega, né? Isso. Mas tem uma série de caracteres que permeiam aí na nossa linguagem, na nossa atualidade, como o psique, que é o símbolo da psicologia, o delta, que faz parte da matemática, sigma também faz parte da matemática. Então nós temos bastante sinais aí, né? Caracteres do grego conhecidos. E a própria língua grega, ela é muito presente no português. Muito presente. É porque a gente acaba não fazendo essa associação. Mas a grande maioria, por exemplo, dos termos da medicina vem tudo do grego. Quando a gente fala em cardiologia, é porque cardia é coração em grego. Então, grandes palavras aí que a gente usa o tempo todo. Esses dias uma amiga minha falou para mim, eu vou para hidroginástica. Aí eu brinquei com ela, falei, tá falando grego aí, porque hidros é água em grego. Sim. Então, existem diversos termos que estão inseridos na nossa língua. E é uma língua maravilhosa, porque é uma língua filosófica. Ela foi o berço da filosofia. O berço da filosofia foi desenvolvido através dos termos gregos. Então, quase todas as palavras têm um sentido um pouco mais amplo do que o natural. Tanto que o dicionário em grego, quando a gente pega um dicionário para além do bíblico, pega um dicionário secular, eles são imensos. Porque não é pura e simplesmente traduzir uma palavra por um significado, mas é traduzir uma palavra por um conceito. Como, por exemplo, logos. Quando João diz que no princípio ele era o logos... Tá aqui no livro. Olha aí, gente. Aula experimental para vocês de grego. Pois é. Olha que coisa maravilhosa. Abre uma janela para exegese, né? Isso aí. O grego abre uma janela, assim como o hebraico. Quando ele usa, por exemplo, o termo logos, logos significa palavra. Sim. Mas, além disso, significa razão. Não são palavras soltas. São palavras que exprimem pensamentos, que exprimem razão, que exprimem consciência.
E essas palavras geralmente são os verbos, porque o verbo, além de ser um termo que imprime um significado, ele também imprime uma ação. E quando Heráclitos, que era um dos filósofos que entendeu que o princípio de todas as coisas era o logos, quando ele desenvolveu essa ideia, ele estava certíssimo, porque o princípio de todas as coisas foi um haja, foi um verbo, Sim. que imprimiu uma ação. Deus disse haja, e através da razão e do som que ele imprimiu, houve, existiu, passou a existir. Então essa ideia do logos não é pura e simplesmente palavra, mas é um conceito por trás. A beleza do grego é essa. Existem muitos conceitos por trás. Quando você olha a história daquele termo, em que aquele termo foi aplicado, você entende. Opa, por isso que o apóstolo usou aqui, por isso que esse escritor decidiu colocar aqui, por isso que ele fez essa associação. A gente começa a perceber o porquê que está em cada lugar, cada palavra. Gente, eu estou recebendo aqui a professora Carmozina Joyce, missionária da Igreja Batista do Calvário, no Fonseca, aqui em Niterói, com experiência e atuação missionária também fora do nosso país, formada em letras, português e grego pela UF, graduada em teologia pelo Betel Brasileiro, pós-graduada em interpretação do Novo Testamento pela Fabapar. Isso. Então, olha só, para você que está aí, o meu marido não me dá valor, os meus pais não investiram, não é jargão, não. Você pode ser uma ferramenta poderosa em Deus, você pode ser mulher, não só que cuida do seu lar, mas também influenciar fora do seu lar, assim como a figura da professora Joyce o é no seminário, na igreja, fora da igreja, nas conversas informais, porque Jesus nos chamou para isso. Sim. Influenciar vidas. Verdade. Revelando o seu amor. E o capítulo de número 2 do livro, a professora Carmozina usa o unigênito. Tem um negócio aqui que a minha esposa lá ficou com um nó na cabeça e eu ri pra chuchu. Porque na hora que você faz a transição de unigênito para ser o primeiro de muitos, sim, a professora Carmozina, ela literalmente brincou aqui, irmãos, naquilo que ela foi chamada para fazer. E só você pegando o livro para ler, porque cada um vai ter uma experiência a partir da sua perspectiva, e que deu o seu filho unigênito. A ideia que os hebreus hoje utilizam muito é que Jesus não é Deus. Sim. Não seria sei um se profeta, você já... né? Seria um profeta, assim como no mundo islâmico. E aqui a galera fica, não, ele não é Deus. Eu falei, gente, você tocou num assunto que queria escrever agora, depois da maternidade. Quando você olha para o seu filho, você vê uma continuação de você. Sim. Tem seu DNA, tem tudo ali dentro dele que é características da Carmozina, do maridão. Aqui manda um grande abraço aqui para sua família, que está conectada aqui com a gente também, sua casa, Deus abençoe. Obrigado por compartilhar esse tempo tão precioso. E como é que você conseguiu fazer essa desassociação de unigênito para ser o primeiro de muitos? Então, até o nome do livro seria De Unigênito a Primogênito. Aí meu marido falou, tá muito difícil. Coloca o primeiro de muitos que vai ser melhor. Pois bem, né? É justamente isso, essa ideia de ter gerado, não colocado. Eu gerei o meu filho, eu não coloquei as minhas características nele. Então, quando Deus forma o homem do pó da terra, ele coloca algumas características dele no homem. Sim. Em Jesus ele não colocou, ele compartilhou eternamente, porque é eternamente gerado. Então, não tem como desqualificar Jesus como sendo Deus, porque ele não recebeu o DNA, ele foi gerado eternamente no DNA de Deus. Então, ele é Deus. E isso fica claro pelo próprio termo. A Bíblia se refere a Jesus como unigênito, o solo, o único, o somente gerado desde a eternidade pelo próprio Deus, porque vem de genitura, essa ideia de ser gerado. E o que me impactou nisso, o que me fez refletir nisso, é que quando em João capítulo 3, versículo 16, diz que ele foi o único gerado, vai nos apresentar essa ideia de que Jesus não morreu somente pela gente, mas ele viveu pela gente, para que nós pudéssemos ser enxertados como família, sermos adotados, que também o próprio João desenvolve
esta ideia. Então, esse sacrifício de Cristo não é pura e simplesmente a morte, mas é ele abrindo mão de um lugar que só ele tinha. Uau! Só ele possuía esse lugar para inserir a gente também nessa herança. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar, esmiuçar a Bíblia, eu fiquei muito impactada de novo pelo amor, porque ele não só morreu pela gente, a gente fala muito que Jesus morreu pela gente e ressuscitou, mas ele não só morreu, ele viveu. E, particularmente, eu, Carmozina, acho mais complexo ter vivido do que ter morrido. Porque morrer, ele morreu na cruz, e era a morte mais difícil daquela época, a pior, a mais cruel, mas isso foi um dia. Ele viveu 33 anos por nós. Ele se permitiu, o Deus da criação, se permitiu ser um bebê vulnerável. Se a gente olha, por exemplo, um filhote de animal, ele consegue se arrastar, ele consegue rolar. Um bebê humano, nem rolar ele consegue. Se alguém não for ali dar uma água, dar um leite, alimentar de alguma forma, ele morre. E o Deus de toda a criação se permitiu a isso, a se tornar um ser extremamente vulnerável. É o que disse Paulo, né? Ele se esvaziou da sua glória. Exatamente. Eu sempre pensei, eu tenho uma imaginação um pouco fértil, pastor. Eu ficava pensando, por que Jesus não apareceu aos 30 anos, do nada, no deserto? Veio caminhando, ensinava o reino, depois morria e ressuscitava, mas não. Ele viveu. Ele viveu por mim e por você. Foram 33 anos convivendo com pessoas falhas, sentindo as sensações mais complexas e as mais simples de um ser humano, como sentir frio, calor, fome. Tudo dor. Jesus deve ter dado topada. Jesus deve ter se sentido inquieto, sono. Todas as sensações que o ser humano pode ter. E essa é a beleza de servir a Jesus, porque ele tem total empatia por mim. Tudo que eu sinto, ele já experimentou. Não há sentimento que eu converse com ele que ele não saiba do que eu estou falando. Não porque ele criou pura e simplesmente, mas porque além de ter participado da minha criação, ele viveu as minhas experiências. Então eu acho maravilhosa a ideia de que Jesus viveu por mim. Que ele morreu é maravilhoso, né? Porque ele derramou o seu sangue para que houvesse redenção, justificação pela minha vida e eu pudesse ser salva. Glória a Deus por isso, que ele morreu e ressuscitou. Mas além de ter morrido por nós, ele viveu por nós. Então ele, que era o único gerado, abriu mão de continuar sentado no trono para um espaço de tempo, viver pela gente, viver até chegar a sua hora, né? Ele dizia que era a sua hora, a hora de entregar a sua vida e também morrer e ressuscitar. Então, o amor de Jesus não foi só um amor de dar a vida por você, mas de viver uma vida por você, né? De vir à terra, se tornar extremamente vulnerável. E aí eu fico pensando, né? Ele como Deus Todo-Poderoso, olhando situações comuns e pensando, gente, eu tenho que ficar aqui sujeito a isso. Eu estou abrindo mão da minha deidade para, na hora certa, dar a vida por amor a eles. Isso é maravilhoso demais. Gente, enquanto eu vou deixar a professora Carmozina respirar aqui para a gente fazer uma pergunta um pouco mais íntima, que também está associada dentro da sua experiência de vida, eu quero mandar um grande abraço aqui para a irmã Juliana e o seu esposo, o irmão André, que estão sempre conectados aqui com a gente no Falando de Bíblia. A irmã Geni, a sua mamãe, que está sempre lá esperando os vídeos que sobem todo dia às 18 horas e o nosso podcast, que é produzido aqui pela produtora Estúdio D. E, gente, é sempre uma alegria me comunicar com vocês lá no direct do Instagram, contar e ouvir as experiências, trocar informações, orar uns pelos outros, aconselhar às vezes. E isso é bom demais. E a irmã Juliana é uma amiga que, de vez em quando, ela manda lá uns reels, né? Que a galera ultrapassa dos limites. Ela fala assim, pastor, onde tudo isso vai parar? Que doideira é essa? E o universo gospel, ele tem muito disso, né? Muito material doido, bizarro, mas que não representa a igreja. A gente precisa ter esse equilíbrio de saber peneirar aquilo que é saudável para nós e aquilo que não é. Mas fica aqui registrado nosso abraço, tá, Juliana? Um abração para você, para o André, para a irmã Geni. Muito obrigado aí pelo carinho com o Falando de Bíblia. Gente, hoje eu estou recebendo aqui a professora Carmozina Joyce. A gente está conversando um pouquinho do seu relato aqui, ó, registrado para nossa posteridade. Eu estou lendo agora já pela segunda vez, agora rabiscando um pouco mais, porque é uma leitura boa, uma leitura rápida,
e uma leitura que te traz informações muito preciosas aqui. Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva de que Jesus não só morreu, mas viveu uma vida que nós vivemos, né? Por nós. Como é que fica para você depois daquela primeira experiência em que Deus falou com você? A pessoa falava em línguas, você entendeu em português, já chegou na fé recebendo o dom da interpretação das línguas. E batista, hein, irmão? Para você que fica aí. Tem que... Não, irmão, Jesus Sim. fala, não é verdade? Sim. E dentro dessa experiência, de tudo que você ouviu lá no começo, entendeu o amor de Deus por você, qual foi o momento em que foi assim crucial esse amor para Carmozina Joyce? Eu acho que em toda a minha história eu fui sustentada pelo amor de Deus, por entender esse amor, por entender que não estava solta no mundo, que não estava desamparada. A gente vive numa nação órfã, né? A gente tem um alto índice de pessoas, inclusive, que não tem nem o nome do pai na certidão. E ter crescido sem o meu pai, ter visto os meus pais se separarem, deixou uma lacuna imensa. Quando eu conto para as pessoas esse meu testemunho de conversão, elas sempre ficam muito impactadas e eu falo, realmente tinha que ser impactante. Porque eu tinha tanta ausência de amor que se o amor não viesse de uma forma muito sobrenatural, como uma avalanche sobre a minha vida, talvez eu não compreendesse. Então, em toda a história, toda a minha história, desde dos 16 anos que eu me converti até hoje, no Senhor, eu sempre fui sustentada por entender que o amor de Deus está sobre a minha vida. E não é um amor permissivo, como descrevem nesse tempo, né? Ele é pai, então ele permite qualquer coisa. Isso é mentira. Eu sou mãe, amo meu filho incondicionalmente, justamente porque amo incondicionalmente, que eu não vou permitir qualquer coisa. Sim. Porque se eu permitir qualquer coisa, inclusive ele vai se ferir. Ele não tem sabedoria e autonomia para acessar a tudo. Então eu preciso dizer não e isso ainda é amor. Então mesmo no não de Deus, nas perdas que vivi, foram algumas bem brutas, né, bem difíceis, em tudo isso eu fui sustentada por esse amor, que seja no sim, seja no não, ele me guardou. Eu acho que às vezes nos falta conhecimento desse amor, né? A gente acaba se apegando à ideia de que Jesus nos salvou, e isso é uma realidade, mas a salvação ela não começa só no momento que a gente morre, ela começa no momento que a gente reconhece. Então, a partir do momento que você reconheceu Jesus como seu Salvador, esse amor que foi derramado na cruz, ele te envolve e você começa a ser sustentado a partir dele. Vão existir situações na nossa vida, né, pastor, que nada, nem dinheiro, nem saúde, nem ninguém vai nos confortar e nos alicerçar para além do amor de Jesus. Então, em toda a minha trajetória, o que me sustentou foi a revelação desse amor, né? E eu acho que um momento crucial, assim, onde realmente o que me deu norte, o que me deu vida foi o amor de Jesus, foi quando eu fiquei viúva. Nem todo mundo sabe, mas tá até lá no meu Instagram algumas informações sobre isso. Mas em 2013, eu me casei, em março de 2013, depois de namorar 4 anos. Eu namorei 4 anos, me casei em março de 2013, dia 16 de março. E quando foi no dia 19 de maio do mesmo ano... Qual dia do 16? Casei 16 de março. Aí, Roseli, no dia do seu aniversário. Foi mesmo? O aniversário da minha esposa, dia 16 de março. Então tá pertinho, hein? É uma data que eu não esqueço, nem posso esquecer. Não tem como. Porque 16 de março é aniversário dela, dia 24 de março, aniversário de casamento. Casado pertinho. 2 aniversários do mês de fevereiro. Faltam 10 dias só então pro aniversário dela. Isso aí. Né? Tá pertíssimo. E aí eu casei dia 16 de março, mas quando foi no dia 19 de maio do mesmo ano, 2 meses e 3 dias depois, o meu ex-marido foi assassinado no trabalho. E foi muito difícil, porque a gente tinha acabado de montar a nossa casa, tinha acabado de começar a nossa história e fomos interrompidos por essa tragédia. E eu fiquei muito mal, acabei mergulhando numa tristeza profunda. Perdi na época o emprego, perdi o cabelo, perdi peso, virei uma outra pessoa, né? Quando eu mostro foto para as pessoas dessa época, as pessoas falam, mas é você mesmo? E uma coisa que me surpreendeu, pastor, eu recebi muitas visitas naquela época. E as pessoas insistiam em me falar para continuar firme em Jesus. E na minha cabeça, até então, eu nunca tinha associado a perda com me afastar. Em momento nenhum me rebelei ou culpei o Senhor. E quando as pessoas insistiam nessa ideia de continua firme, não larga a fé, eu falava, mas por que as pessoas me falam isso? E aí eu entendi
que, na verdade, muitas vezes a gente se relaciona com Deus pelo que Ele está fazendo pela gente e não pelo que Ele fez. E na minha cabeça era tão claro que o meu relacionamento com Deus era pelo que Ele tinha feito há 2000 anos atrás, que não cabia eu culpá-lo por aquela situação. Então o amor do Senhor, o amor sacrificial de Jesus me sustentou nessa fase, porque eu entendi que a morte faz parte da vida, apesar de ser o evento mais terrível que um ser humano possa experimentar, seja a perda de um filho, de um ente querido, de um marido, como eu perdi. Mas eu também compreendi que o amor de Deus vai para além dessas dores, muito além dessas dores, muito pelo contrário. Tem gente que quando passa por uma dor quer correr de Deus, quando na verdade não é à toa que Ele enviou o Espírito Santo e entre todos os adjetivos que podia lhe atribuir, atribuiu de Consolador. Isso não é aleatório. Sim. Quando Ele diz que o Espírito Santo foi nos enviado e Ele é o Consolador, é porque de fato nós somos uma geração que precisa de consolo. E como é que foi para você, Carmozina, como uma pessoa fora desse contexto, que as pessoas conseguem ver muita gente no púlpito? As pessoas conseguem muito ver você na hora que você está influenciando ali, na hora da pregação, na hora de um seminário, na hora da aula, né? E aí você vê que as pessoas, elas insistem em fazer da gente um super crente. Sim. Né? Como se o amor de Deus nos isentasse das lutas, das provações, sim, das perdas. E você conta que você teve uma tristeza profunda. E você tem que passar também pela questão dos questionamentos de fora, porque alguns crentes ainda conseguem enxergar que a tristeza profunda, que nós chamamos de depressão, ela é uma coisa do diabo, que alguém está possesso. O que você deixaria de mensagem para as irmãs que estão passando por esse momento de uma tristeza, de algo que ainda abala, que ela não conseguiu resolver? Como é que foi para você a sua experiência que você pode compartilhar? Então, eu me permiti ficar triste, porque a Bíblia nos permite ficar triste. Só que uma coisa eu tive em mente. Tristeza, ela é consequência de uma coisa ruim. A alegria não é consequência de coisa boa. Apesar de serem antônimos, a alegria é fruto do Espírito. Então, a alegria ela vai existir independente do que acontece externamente, porque ela é um fruto de um Espírito que habita em mim. Já a tristeza, ela vai ser consequência de coisas difíceis que acontecer. E eu e a minha família, na época eu já ministrava, não era ainda professora, porque eu fui estudar depois, mas eu já ministrava, já pregava fora, porque eu já tinha feito alguns seminários, tinha feito um seminário de 1 ano, que inclusive foi onde eu conheci o grego, e eu já pregava nas igrejas e tudo mais. Mas eu e a minha família, nós nos organizamos para que eu vivesse o luto. Até porque a Bíblia fala de luto, fala de manifestações de luto, rasgar as vestes, jogar cinza no cabelo, tudo isso era uma forma de humilhação, sim, de você permitir que a tristeza saísse. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite e que a alegria vem pelo amanhecer, ela está dizendo que você pode ficar um período triste. E mais do que isso, eu olhei para a vida de Elias, porque se Elias ficou triste, entrou para a caverna, Elias teve quase que uma depressão. Inclusive foi acordado por um anjo e de imediato não levantou, voltou a deitar, de tão mal que ele estava. Então eu acho que sim, eu e você podemos passar por período de tristeza e devemos, porque se a gente engole tudo e se faz de super forte, uma hora isso tudo vem em forma de avalanche e é muito, sim, pior. Então a gente tem que cuidar do nosso coração, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Só que luta e tristeza acaba se tornando um lugar confortável. É claro que ninguém quer estar em luto, ninguém quer estar em tristeza, mas quando a gente está em luto, quando a gente está em depressão, as pessoas cuidam de nós. A gente se torna meio que, não vítima, porque eu não gosto dessa palavra, mas você tem ali uma atenção maior, né? Sim. E quando você recebe uma cura, quando você recebe um tratamento, quando as suas emoções são mudadas, você se torna mais responsável por você. Você precisa levantar e continuar caminhando. E tem gente que acaba se tornando um morto e perde o contato de quem está vivo. Eu perdi o meu marido, mas tinha minha mãe, tinha minhas irmãs, tinha minha igreja, tinha minha vida. Então, em algum momento, eu ia precisar voltar a viver para os que estavam vivos da minha vida, né? Não ficar o tempo todo em luto. Então, o meu conselho é, se você está passando por uma grande tristeza, por um grande momento de sofrimento, viva isso. Se permita viver para que você não fique com uma ferida que você não tratou. Mas saiba que tem hora para terminar, porque o choro pode durar uma noite. Toda noite acaba, né? Uma hora vem o amanhecer. Então, eu acho que o que a gente não pode é ficar para sempre ali no luto, né? Elias, ele volta a dormir
depois ele é chamado novamente, na força do pão e da água ele caminha 40 dias. Então chega uma hora que a gente tem que levantar, ainda que com marcas, né? Mas a gente precisa levantar e seguir a vida. Então, se permita sim passar pelo momento de tristeza, chorar, ser consolado, mas não estacione nisso, porque a vida segue, né? E a vida segue de verdade. Eu voltei a ministrar, comecei a pregar nos lugares, fui para o seminário, me tornei professora, concluí a UF, né, que eu já estava na UF, e ir ministrando nas igrejas 2 anos depois, pregando de igreja em igreja, eu conheci o meu esposo, meu marido. Então a vida segue. E a gente precisa sim viver o luto, mas também depois se levantar. Então, gente querida, olha aí. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salomão já dizia, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir. Sim. E quando a gente não consegue discernir esses tempos, Carmozina, que eu acho que fica mais complicado, né? Saber que nem toda dor é eterna. Tem prazo de validade. Sim. As pessoas, elas às vezes olham para mim assim, quando eu falo na igreja assim, olha para o seu irmão que está do seu lado aí, eu sei que você não gosta de olhar para ele e fazer essa questão, que fica aí de encrenca depois na rede social, mas dá uma olhadinha, isso é pedagógico, desde o jardim de infância, né? Olha para o coleguinha, dá uma mãozinha para ele e diga para ele que a sua dor tem prazo de validade. E graças a Deus, esse tempo de validade passou, né? Carmozina está aí testemunhando, escrevendo, lecionando, pregando, filhão, sim, não é verdade? Sim. E agora experimentando também a graça de gerar. Verdade. Tem uma coisa que você colocou aqui no livro, os egocêntricos. Esse capítulo 3, os egocêntricos. Capítulo indigesto. Para que todo aquele que nele crê. Aí tem as reticências, né? É importante ressaltar que todo esse amor, entrega, empenho e sacrifício foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida após esta vida. Jesus nos garantiu salvação e isso é maravilhoso. Por que o termo egocêntrico? Então, ego, em grego, significa eu. Esse pronome pessoal. E o egocêntrico, o egoísta, é aquele que coloca o eu no centro, né? É uma tendência do ser humano ser egocêntrico, ser egoísta. Eu já observo meu filho, quando uma criança pega o brinquedo dele, ele fala, meu, 1 ano e 7 meses. A gente tem essa ideia de posse, né? Sim. Mas isso é completamente desfeito em Cristo. Porque se Cristo tivesse qualquer viés, qualquer nuance de egocentrismo, e deveria ter, já que ele é um Deus, né? Já que ele é Deus, ele não teria feito o que ele fez. Porque o egocêntrico jamais consegue se colocar no lugar do outro. Ele não tem empatia. Toda essa ideia do narcisismo, né? Todo excesso de egocentrismo, do ego inflamado, impede que você veja o outro, que você considere o outro, que dirá se colocar no lugar dele, né? E a empatia de Jesus, o altruísmo de Jesus, ele nos constrange, porque, como eu disse, ele não só morreu a nossa morte, mas ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte e ressuscitou por nós. Levou tudo que poderia ser nosso, que deveria ser nosso, sobre si. É um ato extremamente altruísta, né? Não tem como você perceber em Jesus alguma espécie de egocentrismo. E o ser humano insiste nisso. O ser humano é egocêntrico. Até mesmo na hora quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar, ele já chega dando aquela atacada. Pai nosso. Não é uma exclusividade só dos judeus. Sim. Agora tem nós, os gentios, sendo inseridos no plano da redenção ali, que já estava... E uma das coisas que você aponta é que infelizmente nós temos problema ainda na igreja com isso, porque tem pessoas que se acham muito privilegiadas. E ele amor quem, né? Todos. Esse todo aí causa um problemão, né? Causa um incômodo. Eu gosto muito de brincar com a ideia de que o nome dele é Emanuel, né? Deus conosco, não comigo. Então não tem jeito. A comunhão, ela faz parte do DNA de Deus, de quem Deus é. A eterna comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no Evangelho não cabe egocentrismo. Não cabe, não tem como. Se nós nos convertemos e a velha natureza, o velho homem, ele deve morrer
para a gente nascer em Cristo Jesus, da água do Espírito, assim como Jesus explica para Nicodemos, quando a gente nasce de Jesus e somos enxertados nessa família, o DNA dessa família é comunhão, o DNA dessa família é compartilhar. E compartilhar com quem? Com todos. A própria seleção de Jesus ali entre os 12 nos mostra que não tem característica que faça alguém ser excluído. Ele chama a gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Então não cabe em nós o egocentrismo. E a gente vive um tempo onde isso tem sido inflamado pelas redes sociais, pelo excesso de narcisismo, por essa era da selfie, né, onde você o tempo todo exalta a sua autoimagem. E isso tem feito com que a gente se coloque nessa posição. Inclusive que a gente selecione para quem é o evangelho. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas, algum grupo, e a gente tem dificuldade de pregar para aquele grupo, de apresentar Jesus para aquele grupo, porque a gente acha que eles não vão querer, a gente já pressupõe. E aí essa ordem, essa informação de que ele amou todo mundo, a gente acaba não abraçando, a gente vai meio que selecionando. Isso faz parte do nosso egocentrismo, do nosso senso de achar que um grupo é mais merecedor do que o outro, de tudo isso. E em Jesus isso não cabe. Então, se nós devemos nos tornar o reflexo de quem ele é, todo egocentrismo cai por terra. Eu lembro de quando chegou aqui pra gente, como dúvida de um dos nossos seguidores, não sei se o Daniel lembra, a gente riu pra caramba aqui, foi aquele vídeo do Kleber Lucas, diante do cantor, que ele fala assim, os caras, eles querem falar de um alvo mais que a neve, como se o amor de Deus fosse só para uma classe social ou por conta da cor. E, assim, hoje a gente vê que o amor de Deus, ele é expresso para todos. Você vê que o capítulo 3 de João, Jesus está falando com Nicodemos, que é um príncipe da sinagoga. Caraca, uau! E o cara quer encontrar com ele de noite, porque quer ser tão visto tão publicamente. Sim. Lá no capítulo 4, ele vai falar com uma mulher samaritana, rejeitada, que está indo pegar água ao meio-dia. Sim. Aí você vê que são pessoas distintas, né, de classe social totalmente diferente, e que ele... Gênero diferente? Totalmente. Como é que... ainda tem esse tipo de apelativo hoje? Tem. O próprio vídeo, né, do Kleber Lucas nos mostra isso. É muito louco, porque as pessoas continuam tentando fazer isso, selecionar para quem é. Como se nós pudéssemos, como se nós tivéssemos esse direito, quando o próprio Jesus quebrou isso. Na verdade, nem em Jesus começou essa ideia, né? Mas muito antes, desde sempre. Sim. Eu gosto de olhar o exemplo do chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente está com muito problema com todos e todas, né? Inclusive quer transformar em todas. A gente está com muita crise com tudo e toda. E não tem como você fragmentar tudo e toda. Tudo e toda é tudo e toda. Serão benditas todas as famílias da terra. Deus nunca disse que seria bendita só a dele. Ou só dos judeus. Ou só dos judeus. Então sempre houve essa abrangência no plano de salvação. É salvar a humanidade, todo ser humano. E a gente continua tentando fragmentar, né? Inclusive nessa questão de raça, quantas pessoas defendem que o continente africano é amaldiçoado, quando na verdade é o berço, um dos berços do cristianismo. A rainha etíope foi evangelizada, o servo da rainha foi evangelizado por Filipe, o Egito, né? O povo esteve presente no Egito, o próprio Jesus fugiu para o Egito e depois voltou. Não faz sentido esse tipo de argumentação. Existem tribos africanas que hoje falam hebraico assim, igual a gente fala português aqui, por conta do Salomão ainda com a rainha de Sabá. Olha. Eles são circuncidados, eles falam o hebraico muito bem, e se um hebreu chegar lá, eles vão dialogar de igual para igual, como se tivessem nunca se separado, por conta de uma influência passada que juntou todo mundo ali. E é essa questão que a gente vê o amor de Deus assim tão explícito, que é todos os povos, todas as tribos, todas as raças. É a descrição da reunião em Apocalipse, né? A reunião diante do Cordeiro, quando o reino for de fato estabelecido, após a vinda de Jesus. Todas as tribos, nações, raças, línguas. Existe uma cena num filme que eu acho muito interessante, o livro de Eli. Você já viu? Já. No livro de Eli, o vilão que quer se tornar o líder, ele quer achar o livro de capa preta, porque ele sabe que através daquele livro ele consegue dominar.
Então ele fica naquela ambição de procurar a Bíblia e, na verdade, a Bíblia está guardada na cabeça do Eli, né? Essa é a grande sacada do filme. E isso acontece de geração em geração. Homens usando as escrituras para tentar dominar, para tentar fragmentar. Mas não tem como fragmentar aquilo que o Senhor, o próprio Deus, unificou. O exemplo que o pastor trouxe, né? No capítulo 3, Jesus está diante de uma autoridade rica. No capítulo 4, ele está diante de uma mulher pobre excluída pela sociedade. Na conversa com os dois, ele se apresenta, mas na conversa com ela, ele diz que é o Messias. Para ele, não. Então, ele veio para se revelar para todos. Ele andou com 12 homens o tempo todo e não falou para nenhum deles que ele era o Messias, mas para essa mulher ele faz questão de falar. Sim. Então, nunca houve essa fragmentação a partir do próprio Deus, a partir do próprio Jesus. E se somos homens querendo usar as escrituras para fazer a formatação da sociedade que beneficia o interesse deles e, através disso, imprimir isso pela religião, né? E isso não existe. Então, o egocentrismo, de fato, é excluído pela atitude altruísta de Jesus. O fato dele se tornar homem, vir ao ventre de uma mulher, experimentar de toda a vulnerabilidade, morrer a nossa morte e ressuscitar por nós. Isso quebra qualquer egocentrismo e não tem como encontrar fragmentação nesse plano. Não tem como. Todos nós fomos alcançados. E aí você vai ver que ele é o primogênito, que passa a ser o primeiro de muitos. Exatamente. O pai vira nosso, né? Como o senhor falou, o pai vira nosso. Porque a ideia, quando você coloca no livro, eu demorei a entender, porque eu li para a Roseli falou assim, lê de novo. Aí ela falou assim, volta lá naquele primeiro ponto. Aí ela falou assim, você entendeu? Aí eu falo assim, cara, quando a esposa chega e fala assim, você entendeu? Porque quer uma explicação. Ela já entendeu também algo que ela quer confirmação, ou ela de fato não entendeu e ela quer que eu compartilhe alguma coisa. Aí eu falei, gente, eu considero a minha esposa muito inteligente, muito mais do que eu. Só o único erro foi quando ela me escolheu, que eu falei assim, é graça de Deus, mas vamos lá. Aí eu falei assim, ô Roseli, ela falou assim, Paulo, você tem noção de que a Carmozina está colocando no livro que Jesus ele partilha do que ele é com a gente? Cara, ele coloca a gente num todo com ele, porque para eu entrar no céu eu tenho que ser herdeiro com ele. Eu falei, caramba, ele falou assim, mas já ressuscitou Lázaro, já ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele é o primeiro, é o primogênito dos mortos. Sim. Eu falei, caraca, aí ela começa, né? Aí eu falei assim, não, vamos ler outro capítulo amanhã, vamos orar para dormir. Aí ela falou assim, não, agora lê mais um capítulo aí. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí ela falou assim, criei um monstro. Mas é quando a gente faz essa partilha da leitura, né, da gente, e aí eu falei assim, é verdade, Roseli. E aí, quando você coloca essa questão para nós, ela fica latente, de que o homem, ele sem Deus, é exatamente nada. Nada. Totalmente vulnerável. E dentro dessa perspectiva, assim, a gente ainda encontra pessoas que dizem que não precisam de Deus. Não querem Deus. Ou se tornam ateu do meu ponto de vista de fé. Sim. Né? Como diz o Luiz Berkoff, de repente ele é ateu da minha tradição judaico-cristã. Sim. Mas ele crê em outras coisas. Como é que você conseguiria lidar com isso? Hoje, de repente, recebendo na sua sala de aula um camarada ateu, e que ele quer muita explicação sobre essa pessoa de Deus, que eu não fiz nada para merecer o amor, mas ele resolve me amar. E nesse amor ele me faz um com ele. Só que ele é o unigênito que passa a ser agora o primeiro de muitos. Sim. Dá pra gente esse spoiler aí. Que... O ser humano ele tem uma tendência a negar Deus ou a desconstruí-lo, porque para se relacionar com Deus, da mesma forma que o próprio Deus renunciou a algo, Jesus renunciou à sua posição de deidade por um período, eu também tenho que renunciar a algo. Isso faz parte do amor. Vou dar o exemplo do casamento. Eu escolhi o meu marido escolheu a mim. Isso não significa que a gente nunca mais vai se interessar por ninguém na vida. Nunca mais vai olhar para alguém, vai achar alguém bonito, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é sobre uma escolha. Não é que meu sentimento, eu disse sim no altar, acabou meu sentimento pelo resto de toda... Não, isso não existe. Você continua tendo seus sentimentos, só que você
escolheu, a partir daquele dia, renunciar a todos os outros. Na verdade, você já escolheu antes, né? No namoro, enfim. Mas você está decidindo, dali para frente, renunciar a todas as outras 7 bilhões de pessoas que existem no mundo para ficar só com aquela. Então, amor tem a ver com renúncia. Relacionamento amoroso é renúncia. Deus renunciou o trono e deu o seu filho. Jesus renunciou o trono por um período e deu a sua própria vida. E a gente renuncia a nossa carne. Então, é muito mais fácil eu desconstruir esse Deus para eu não ter que renunciar a nada. Verdade. É fácil. E aí hoje a gente está vivendo o ápice do holismo. A ideia holística. O ateísmo está caindo. As pessoas elas estão desenvolvendo a sua espiritualidade, mas estão trazendo de uma forma mais oriental e tudo mais. Então eu não preciso de um Deus. Eu só preciso de alguma forma desenvolver o meu eu interior. Essa é a nova ideia, né, que está em alta. Tá zen. Tá zen, tá zen. As pessoas estão zen agora. Tem muito debate sobre isso. Mas, na verdade, eu chego à conclusão do que Paulo falou nos seus primeiros capítulos aos Romanos. Todo ser humano tem um vazio. E se ele não preencher, se ele não se permitir ser preenchido pelo Espírito Santo que decidiu nos fazer de tabernáculo, ele vai preencher com outra coisa. Nós vimos muitos ateus, por exemplo, caindo em vícios, porque renunciavam à necessidade de se relacionar com o espiritual e se relacionavam com outra coisa. Hoje a gente vê essas pessoas tentando preencher esse mesmo vazio com essa ideia solta de espiritualidade. Então, eles renunciam a Deus porque não querem renunciar a si próprio, mas vivem em eterno vazio. Isso não faz nenhum tipo de sentido. Porque se você não encontra a verdade da tua vida, o para que você nasceu, de onde você viveu, eu falo sobre isso também no livro, para que você foi criado, em quem, do que você faz parte, a sua vida se torna totalmente sem rumo. Eu gosto muito de pensar na ideia de João capítulo 15, que fala sobre a videira, e o tempo todo o apóstolo usa a preposição em. E aí eu fui para o original fazer essa exegese e em lugar nenhum ele usa outra preposição. Não tem com, não tem para, é só em. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. E aí, de novo, a experiência da gestação. O Gael, ele é meu filho. Ele tem o meu DNA. Onde ele for, ele vai carregar isso. Só que agora eu estou aqui no podcast e ele não está comigo, ele está com a minha sogra. Mas houve um período, quando eu estava gerando ele, que não importava onde eu ia, ele estava em mim. Foram 9 meses em mim, se alimentando de mim, sendo protegido por mim, vivendo em mim. Hoje ele continua tendo meu DNA, mas ele nesse momento não está comigo. É por isso que João não fala, não fique com Deus, esteja em Deus. Porque quando você está em Deus, aonde Deus estiver, você está inserido nele. Ele é a sua fonte de alimento. Por isso que eu digo que a gestação foi muito poderosa para me revelar o amor de Deus. Porque hoje eu entendo que não basta eu estar com ele, eu tenho que estar nele, inserido nele. Por isso que ele permanece em mim e eu nele. Então esse vazio do ser humano e essa rejeição a esse vazio é porque a gente quer viver um amor sem renúncia. Não existe amor sem renúncia. Para eu ter o meu filho, eu precisei renunciar, por exemplo, a sono. Renunciei até hoje. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. Que a privação de sono vai lá em cima. Para você viver um casamento, você renuncia a qualquer outra relação. Para você viver uma relação com estudo, você renuncia ao tempo ósseo. Então, o amor tem a ver com renúncia. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem renunciar a nada. Elas estão extremamente egocêntricas. Só importa o que elas querem. E isso não é amor. Não existe amor sem renúncia. Gente, infelizmente o tempo corre depressa. E hoje eu estou recebendo aqui, no Dia Internacional da Mulher, um podcast comemorativo para você, mulherada que nos assiste. Quero mandar aqui um beijão para minha esposa, para minhas irmãs, para minha sogra, a irmã Maria das Graças, tá? Aqui me presenteou com a Roseli, a mamãe dela, que é minha segunda mãe. Eu digo que minha sogra é minha segunda mãe. Ai, que bênção. Enquanto meus amigos ficam lá no grupo, falando de Bíblia, era antigamente num grupo, né, de WhatsApp. E aí os caras falavam, pô, minha sogra não sei o quê. Eu falava assim, minha sogra fez esse bolo aqui pra mim. Minha sogra me convidou pra almoçar. Olha o que ela tá perguntando aqui, o que eu quero almoçar? Meu Deus. Aí os caras falavam assim, como é que você conseguiu isso? Eu falei, porque eu entendi que ela não era apenas a que me forneceu a filha para eu casar. Ela é uma parte da minha aliança. Glória a Deus. Ela é a minha segunda mamãe. Eu não tenho mais a minha mãe, né, que me gerou, mas eu tenho a minha sogra que eu posso ser um filho, ser amigo, confidenciar coisas e uma mulher de oração. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres que estão nos assistindo,
que participam dentro daquilo que é na sua casa, na empresa, na escola, no seu trabalho, aonde você chega, você mostra o seu brilho de mulher, a honra daquilo que Deus te criou. E eu quero agradecer a professora Carmozina Joyce mais uma vez por nos permitir esse encontro, agradecer a sua casa por nos permitir esse bom bate-papo. Muito obrigado por se permitir a ser usada por Deus para edificar a Igreja do Senhor através desse livro, e que o segundo que está no forno aí seja também tão edificador. E quando lançar, fala com a gente, que eu e a Roseli vamos lá comprar, vamos lá participar, para a gente poder aí participar desse momento também tão único, onde uma mulher pode ser, sim, professora, pregadora, escritora, né, mãe. Tudo isso, manifestando a glória de Deus. Quero aproveitar também, pastor, e deixar um beijo para as mulheres da minha vida, né? Minha sogra, Neuceia, que é uma mãezona também. É muito bom quando a gente acha uma sogra que se torna uma mãe. A minha mãe, Ruth, que também é minha rede de apoio. Eu amo demais minha mãe, minhas irmãs, Mari e Mike. Minha pastora, a pastora Esther. E também a pastora Wade, minhas pastoras. E também aproveitar e deixar um beijo pro meu homem, né? Que é dia da mulher, mas também deixar um beijo pro meu esposo, Wesley, meu marido e meu filho, Gael, que tanto amo. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco do primeiro de muitos. E para você que tem a dificuldade de se sentir amado e amada, de entender o amor de Deus, tem muitas pessoas que tiveram poucas referências de amor terreno. Sim. E aí acha que a rejeição que elas receberam da terra, elas também vão receber do céu. Se você tem essa dificuldade em entender o amor de Deus, o primeiro de muitos vai te revelar quão profundo, alto e largo é esse amor. Maravilhoso. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo tão precioso. Deixar o meu abraço aqui também para minha irmã mãe, a Mônica, minha irmãzona, que ajudou a minha mãe me criar, né? Trocou fralda, carregou no colo. E até hoje me trata... O filho dela fica assim, mamãe, eu não aguento não, a senhora me chama de Paulo, mas não me chama pelo meu nome. Troca, né? Troca tudo. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso. Tua serva está aqui conosco e nós queremos suplicar o teu favor sobre a sua vida, sobre a sua casa, tudo quanto o Senhor tem gerado através da vida da Carmozina Joyce e da sua família, para que ela seja em ti. Seja a tua mão, Senhor, de forma extraordinária, realizando os seus feitos sobre a sua vida e sobre o tempo da sua história. Continua iluminando a sua mente, o seu coração, e que a tua serva continue sendo um canal de bênção, não só para a sua casa, para a sua igreja, mas para muitos outros irmãos. Obrigado por esse período tão bom que temos de estarmos aqui trocando informações, ideias sobre a tua palavra e sobre a vida da tua filha, deste teu filho que está aqui conectado com a gente. Seja a tua bênção sobre este lar. Honra a fé da tua filha, honra a fé do teu filho, faz o teu nome de Deus grande, temido e conhecido, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Independente das nossas lutas do agora, nós continuamos crendo que só o Senhor é Deus e queremos render a ti a honra, a glória e o louvor que lhe são devidos. Obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. E eu quero deixar aqui a Carmozina Joyce, a nossa lembrança, falando de Bíblia. Olha isso, Comentário gente. do Rashi, o Rabino Shlomo Yitzhak, né? O Dia da Mulher. Ela está escrevendo sobre o Moisés. E aí tem um comentário lá, né? Dei spoiler Amei aqui. demais, gente. Amei demais. Está chegando um olhar para o devocional, baseado em Êxodo 33, versículo 7. E com certeza esse presente maravilhoso vai acrescentar muito nesse novo livro. Muito obrigada, pastor Paulo. Amei demais. Eu que agradeço a você e a sua disponibilidade, tá? Deus abençoe muitíssimo. Amém. Vamos à bênção. Yevareha Adonai veish mereha. Yair Adonai panaveleha viruneha. Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.